bem? Boa noite. Boa Bom, noite. primeiramente, queria te agradecer pela presença, gratidão por estar aqui nesse momento. É uma honra muito grande tê-lo conosco. O professor Júlio, ele é doutor em psicologia e vai falar sobre análise funcional do comportamento verbal, diagnosticado como esquizofrênico. Nós temos muitas coisas legais, mais tarde inclusive vamos sortear um livro aí, e estamos aqui apresentando como Instituto de Psicologia Comportamental. Gostaria de apresentar os cofundadores do Instituto, que é a professora Ana Carolina Aquino. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professora doutora Virgínia. Boa noite, pessoal. Também. Boa noite. Cofundadora do Instituto também, mais a Ana Carolina. E o meu nome é Fernando. Estou aqui para ouvi-los, né? E participar dessa live muito interessante que o professor Júlio vai nos ministrar nesse momento. Então, a fala é toda sua, doutor. Fique à vontade. Obrigado, pessoal. Então, boa noite, eu agradeço o convite de vocês aí nesse momento, né? É muito importante para mim estar aqui, porque é um momento de gratidão também a esses colegas de trabalho, a professora Virgínia, a professora Ana Aquino e o professor Fernando. São pessoas que são especiais para mim e nós também compartilhamos de muitos momentos de crescimento profissional. Para mim é honroso estar aqui. Contem sempre comigo que o Instituto de Psicologia Comportamental seja um sucesso como já tem sido, né? Muito importante aí para o nosso estado, para a região centro-oeste como um todo. Obrigado. Nada. Então, pessoal, vou começar falando sobre o meu tema e eu acredito ser muito importante. Professora Ana, a senhora vai colocar os slides ou eu coloco daqui? Júlio, eu consegui habilitar para que você coloque. Então, fique à vontade aí. Sim. Tá ótimo, vou tentar compartilhar aqui. Eu não sei porquê, ele não está conseguindo aparecer aqui na minha tela. Deixa eu ver se eu consigo ver se aconteceu algo. Então, pessoal, não tem problema não aparecer depois se eu não estou conseguindo, Ana, colocar o slide aqui por aqui. Não aparece para mim na minha tela de compartilhamento. Deixa eu ver se agora vai aparecer. Vamos ver aqui. Só um minutinho. À vontade. Apareceu? Está carregando. Está carregando? Se tiver aparecido, vocês me sinalizem. Sim, já aparece a sua tela. Agora está carregando. Vamos lá, vamos ver se aparece agora. Ótimo. Apareceu? Sim. Sim. Obrigado, pessoal. Então, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a questão da análise funcional de comportamentos verbais diagnosticados como esquizofrênicos. Esse é um tema de estudo que eu tenho me debruçado ao longo de alguns anos, desde o meu doutorado, e agora eu estou aí numa pesquisa de pós-doutorado também nessa área, para compreender um pouco desse comportamento diagnosticado como esquizofrênico. E o que nós mais analisamos durante esse processo de pesquisa são as verbalizações. Então, aquelas são as falas que nós conhecemos aí, e que aqui na análise do comportamento, no meu estudo, eu classifico como falas apropriadas e falas inapropriadas. Quando a gente vai discutir essa questão, nós temos que lembrar de onde surge esse termo esquizofrenia que a gente tanto ouve falar. Estudar as psicopatologias numa perspectiva analítico-comportamental leva muito à questão de criticidade. E o que mais me encantou no momento, e eu acredito que na audiência tenha pessoas que têm interesse em estudar essas psicopatologias, assim como a gente se interessa pela ansiedade, pela depressão, a esquizofrenia também encantou os meus olhos em um determinado momento. Por quê? Porque eu fui estudar a análise do comportamento e percebi
que as intervenções eram muito eficazes e que elas eram, de fato, comprovadas cientificamente por meio de experimentação. Então, nós não partimos de deduções, nós não partimos do achismo, mas nós partimos dos dados para fazer os nossos apontamentos, as nossas considerações. E o termo esquizofrenia, ele vem oriundo das palavras gregas, esquizen, que significa dividir, e phren, que significa mente. Na tradução aí, significa, então, mente dividida. E esse conceito ele foi trazido por um psiquiatra, que é o Blower, em 1911. E isso vem sido construído ao longo das edições do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria e tem sido amplamente reforçado. E nele está descrito a esquizofrenia dentro do espectro da esquizofrenia como um transtorno psicótico. Está constante lá na página 87 deste manual, que está em sua 5ª versão. Quando a gente vai falar dessa perspectiva, dessa descrição da esquizofrenia, a gente pode dizer que, para esse autor, a esquizofrenia ela foi descrita como uma doença, ela é descrita como uma doença caracterizada pelo quê? Por uma alteração do pensamento que vai se manifestar por meio de uma desordem da linguagem. Olha só, a gente analisando o comportamento verbal, a gente vê essa construção histórica aqui. Devido também à dificuldade do esquizofrênico de manter uma sequência consistente daquilo que ele pensa e daquilo que ele fala. E é interessante que durante o meu estudo, já vou trazendo algumas coisas para vocês, durante a minha fala, eu pude perceber que a fala dessa pessoa diagnosticada como esquizofrênica, ela tem função. E o que isso quer dizer? Qual a função disso? Pode ser que o reforço dado a essa fala gere nesse indivíduo uma produção de falas verbais inapropriadas com maior frequência. E isso eu analisei por meio de registros, filmagens, por meio de contar a frequência dessas falas na presença de profissionais, na presença de familiares, e na minha presença, que ali era a presença de um pesquisador no contexto em que esse indivíduo se encontrava institucionalizado. E interessante, pessoal, que nós podemos comprovar em mais de 2.000 estudos, que por meio da metodologia de análise funcional, que o indivíduo esquizofrênico, ele não delira e não alucina na condição em que ele se encontra sozinho, dentro das condições especiais. E nesse processo eu ficava muito encantado com a análise do comportamento, porque eu comprovava cada vez mais que isso que nós fazemos, essa psicologia, essa experimentação, ela nos acredita muito. E por isso que hoje nós estamos aqui, porque nós acreditamos numa ciência. A ciência comportamental, ela merece ser valorizada. Essas lives que têm sido feitas aqui ao longo da inauguração do Instituto Comportamental pelos meus colegas, elas têm sido incríveis, porque elas estão fundamentando uma ciência que parte do dado. E isso nos valoriza enquanto ciência em todos os níveis. Quando a gente vai falar dessa construção desse termo também, a gente vê ali Terrier e Taylor trazendo contribuições de pesquisa, dizendo que a esquizofrenia também pode ser dita como um transtorno cerebral grave, de evolução crônica, duradoura e debilitante. A doença psiquiátrica mais severa, caracterizada por mudanças cognitivas, afetivas e comportamentais e prejuízos socioocupacionais. Indivíduos que perdem a capacidade de produzir, perdem a capacidade de estudar, perdem o prazer pela vida e recebem esse diagnóstico e não conseguem fazer muitas atividades que outros indivíduos que não recebem esse diagnóstico podem realizar. E para isso que existe a psicologia e a análise do comportamento, para provar para a comunidade científica e para a comunidade acadêmica e também para a sociedade que é possível fazer com que esse indivíduo tenha um processo de integração com a sua vida social, ele pode conviver em família, e isso prova o nosso modelo em que nós não acreditamos que a institucionalização do sujeito, desse indivíduo, melhore ele no seu quadro clínico, mas sim compreender a função dessa fala. Mais à frente vocês vão entender com dados o que eu estou falando aqui no início. E aí entra uma questão muito interessante, que eu li um livro sobre esquizofrenia de um psiquiatra chamado Thomas Szasz.
E eu acredito que os meus colegas, eles têm muito disso e eles conseguem compreender o que eu estou dizendo. Quando um psiquiatra questiona uma prática que a própria psiquiatria valida, isso faz com que nós da psicologia ganhemos força nas comunidades acadêmicas e científicas. E esse autor, esse psiquiatra, ele traz uma crítica às classificações psiquiátricas, falando que, ao afirmar que o conceito de doença mental é simplesmente um mito, uma analogia verbal falsa, fundamentada na aplicação errônea do modelo médico aos problemas da vida. Pessoal, quando eu lia isso, eu me encantava, porque quanto mais eu estudava a esquizofrenia nessa perspectiva, mais eu compreendia que ela era um termo utilizado para definir comportamentos. E Sass traz o seguinte: o que as pessoas chamam, o que a sociedade chama de esquizofrenia, a comunidade psiquiátrica, é apenas uma palavra, uma doença. É um nome dado para um conjunto de comportamento incomum, estranho ou bizarro, que são descritos e apresentados como sintomas de doença mental. E aqui eu faço uma parada para a gente pensar em algo importante para a construção da nossa ciência. Será que nós estamos passando por uma gripe da saúde mental? E entra uma questão muito interessante de nós refletirmos diariamente em nossas práticas. Por quê? Porque isso se torna importante à medida em que nós percebemos que, se nós reforçamos que a esquizofrenia é uma doença ou que qualquer outro tipo de comportamento é uma doença, nós vamos tratá-lo como um tal. E como que eu trato uma doença? Eu vou a um profissional, que é um médico, nesse caso que nós estamos discutindo aqui, é um psiquiatra, que ele vai se basear em um diagnóstico puramente clínico, ou seja, que o indivíduo vai descrever, né, o que ele está sentindo, o como ele está se sentindo, e a partir dali recebe-se um diagnóstico. E o quanto nós temos visto, pessoal, essa questão do diagnóstico ser dado de forma precoce, e algo que causa prejuízos a longo prazo para esse sujeito. E aí a gente entra nessa questão interessante de pensar, né? Que tipos de eventos naturais vão definir o que nós estamos classificando aqui como esquizofrenia ou como psicose, de acordo com o DSM. Falas que distinguem a esquizofrenia e trazem essa propriedade para esses indivíduos aí. Por exemplo, enquanto eu assisto TV, os atores olham para a minha cabeça. Eu ouvia a alma do meu avô que reluzia no Cruzeiro do Sul. E também a forma dele se comportar. Por exemplo, deitar-se de costas no chão de um banheiro feminino de uma igreja e colocar a cabeça na abertura do vaso sanitário e falar: e aqui eu vou ouvir a voz de Deus. Então, o que eu estou apresentando para vocês? Delírios e alucinações, que são critérios de classificação que nós estamos chamando aqui de esquizofrenia. Em que se difere o comportamento do esquizofrênico, então, em relação aos outros indivíduos que estão aí na sociedade? Justamente o modo pelo qual eles se comportam. Esses indivíduos, eles agem de modo tão estranho, incomum, bizarro, que eles vão ser classificados como loucos, esquisitos, alienados, psicóticos, insanos, doentes mentais, e acha-se muito termo. Eu sou professor de psicopatologia e de psicologia da personalidade, e eu acho interessante que o aluno ele já chega com aquela classificação pronta, né? Então, professor, vamos dar um diagnóstico, e a partir disso eu classifico o que o indivíduo é. E não é isso que a análise do comportamento traz para nós. Mas descreva o comportamento desse indivíduo que você está dizendo que é esquizofrênico. Vamos entender esse comportamento? O que você está chamando de esquizofrenia? E aí a gente vai entender as variações ambientais e principalmente os antecedentes e consequentes desse comportamento. É isso que nós precisamos analisar. Analisar a função é fazer isso. E essas pessoas diagnosticadas como esquizofrênicas, como psicóticas, né, elas vão sendo reforçadas aí pelos manuais. Pessoal, vou pedir só uma licença para eu desconectar um telefone que está tocando sem parar aqui na sala, tá? Para não atrapalhar a gravação de vocês aí. Prontinho. Então a gente tem que entender muito dessa classificação para que a gente até tenha uma forma crítica de construir a nossa ciência.
Porque o psicólogo ele tem que deixar de ser um reprodutor daquilo que ele aprende como um conhecimento pronto, mas sim construir as análises, partir da descrição é muito importante. Eu acredito que vocês têm visto muito isso aqui durante essas lives que a gente tem acompanhado aqui pelo Instituto. E estudar o comportamento esquizofrênico é um desafio para um profissional da psicologia. Por quê? Porque a gente parte muito dessa visão tradicional dos conceitos. E quando a gente vai falar de uma análise funcional de um comportamento diagnosticado como esquizofrênico, a gente às vezes até assusta a medicina, a enfermagem, o serviço social, e até mesmo você pode ficar de fora de certas discussões em que você não valide que um comportamento seja doença. É interessante que a gente compreenda isso. A ciência análise do comportamento ela vai estudar os comportamentos como um fenômeno natural, ou seja, eu vou analisar o comportamento dado por ele mesmo. E isso é importante de você compreender e eu compreender. Para estudar o comportamento esquizofrênico, então, como eu falei anteriormente, nós vamos analisar os antecedentes, os consequentes e as vocalizações desses indivíduos. E para isso nós vamos elaborar todo um processo de avaliação funcional com o uso de observações indireta, direta e experimental, onde nós traçamos algumas condições experimentais baseadas na metodologia de análise funcional propostas por Iwata e colaboradores. A análise funcional experimental, o que isso serve? O que isso quer dizer? Justamente para avaliar os efeitos dos eventos antecedentes e consequentes sobre os comportamentos esquizofrênicos, nós precisamos fazer uso dessa análise funcional experimental. E como eu falei para vocês anteriormente, esse método ele foi proposto por Iwata, Slipher, Bauman, Hitchman, lá em 1982, quando eles começaram a estudar o comportamento autolesivo de crianças que tinham atraso no desenvolvimento. E hoje, esses estudos eles tomaram muita repercussão, eles tiveram muito avanço e vários pesquisadores replicaram isso e hoje nós temos mais de 2.000 publicações que confirmam que esse método é eficaz. Então a gente tem que entender, quando a gente vai falar de esquizofrenia e análise do comportamento, o que a gente tem que pensar? Que a análise do comportamento é ao mesmo tempo um campo de estudo, ela é uma disciplina, e ela é uma ciência que possui uma abordagem empírica para entender e influenciar o comportamento. Então, quando a gente está falando de esquizofrenia, a gente tem que falar que nós não vamos descrever o que já está posto no manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, mas a ênfase vai ser no comportamento diagnosticado como esquizofrênico. Nesse caso, eu falar de modo falso, ou seja, o delírio, o ouvir, ver ou sentir na ausência do estímulo, que é a alucinação. Quando a gente vai trabalhar isso, nós fazemos uma investigação desses fenômenos baseada em uma proposta de uma ciência natural do comportamento, que oferece outras explicações. Então, nós temos que entender que o comportamento verbal ele pode ser estudado como outro fenômeno comportamental. E a gente vai ter que descobrir quais são as variáveis que controlam o comportamento esquizofrênico e a fala dele. É na presença de qual tipo de estímulo que a resposta é emitida. Em qual tipo de situação que aquele indivíduo apresenta os delírios e as alucinações. Em situações em que ele vai ser avaliado por um médico, em situações em que o familiar se aproxima, em situações que ele apresenta algum tipo de demanda que ele tem que realizar. Por exemplo, aqui no meu estudo eu trago muito essa questão. Quando o indivíduo era solicitado a passar o pente sobre os cabelos como uma atividade simples, numa condição de demanda que era solicitada para ele, ele começava a emitir falas inapropriadas, comportamentos verbais bizarros e que afastavam ele da questão de executar a tarefa de pentear os cabelos. Então a gente precisa entender e investigar os eventos observáveis que atuam sobre os estímulos e que controlam os complexos materiais verbais relacionados às verbalizações dessa pessoa diagnosticada como esquizofrênica. E a análise do comportamento, ela vem sido uma área que tem ganhado espaço há muitos anos. Desde a década de 1950, lá no Metropolitan State Hospital, em Massachusetts, nos Estados Unidos, com o Lindley e com o Skinner. Porque eles trouxeram ali
para a Escola de Medicina de Harvard o laboratório de psicologia comportamental, de pesquisas aplicadas na área da análise do comportamento. E esses estudos desenvolvidos nesse laboratório, que ficou conhecido como BRI para nós, na Revolução Psicofarmacológica, lá nas décadas de 50 e de 60. E a gente trouxe isso de contribuição na construção de uma ciência que critica o uso excessivo de uma medicação para um comportamento. Eu estou diagnosticando, eu estou tratando como se fosse doença um modo de se comportar. E aí, o que eu trago, né? O que o meu estudo traz de novo? Avaliar as funções dos antecedentes e consequentes sobre os comportamentos verbais de pessoas que foram diagnosticadas como esquizofrênicas e, diante disso, foram feitas várias testagens como fonte de reforçamento e qual que era o efeito do controle dos reforçamentos, dos reforçadores, sobre os comportamentos desses indivíduos. E a gente teve todo esse processo ali em pesquisa para tratar os comportamentos com o uso de discriminação verbal e do próprio delineamento DRA. E dentro do meu estudo participaram 3 pessoas, entre 48 e 63 anos de idade, que eram ambas do sexo feminino, as 3 eram do sexo feminino, um histórico de mais de 10 anos de internação numa instituição psiquiátrica, era uma instituição de saúde mental aqui do estado. E é interessante que elas foram internalizadas e algumas delas foram até deixadas ali por suas famílias porque não conseguiam lidar com a questão delas terem delírios e alucinações constantes. Era o que estava escrito nos seus prontuários. Para fins de proteção e sigilo, eu denominei elas de P1, P2 e P3. Todas elas apresentavam delírios, alucinações e comportamentos desorganizados. Diariamente eram dadas doses de medicações para elas, de medicamentos que foram aí prescritas pelos seus médicos. Isso foi realizado onde? Né? Qual que é o ambiente que eu realizei essa pesquisa? De uma unidade de saúde mental aqui em Goiânia e numa sala de suas dependentes, onde eu coloquei ali uma forma de uma sala experimental. Eu preparei aquele ambiente para ser um ambiente experimental, onde eu conseguisse coletar o máximo de informações, de comportamentos desses indivíduos que eu estava ali pesquisando. A sala foi equipada com gravador, com celular, e eu tinha um formulário de entrevista. E para fins éticos, né, a gente sempre pede que o próprio indivíduo que está sendo participante da pesquisa também assine o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Porque nós explicávamos para esse indivíduo, mas ele é diagnosticado como esquizofrênico, como que ele vai autorizar uma pesquisa? Em análise do comportamento, nós achamos isso importante, e ele é o sujeito que recebe a ação, então nós precisamos dele consentir também, assim como os seus responsáveis legais e institucionais. E eu fui fazer também análise funcional por observação indireta, onde eu coletei dados ali com a equipe, fiz entrevistas com a equipe multidisciplinar da instituição, falando com médicos, enfermeiros, assistente social, com a psicóloga da instituição e com os familiares da instituição. Isso é muito importante para que a gente colete informações a respeito do que acontece com esse indivíduo no contexto institucional, no contexto familiar e também das formas de tratamento que esse indivíduo recebe. E também a questão da observação indireta, que eu fiz a consulta dos prontuários dos participantes. Então, eu faço uma análise do prontuário. Isso tudo quer dizer o quê, pessoal? Que fazer análise funcional requer do pesquisador, requer do profissional de psicologia um cuidado muito grande com coletar informações suficientes para que ele faça uma análise funcional e faça um programa de tratamento específico. E o Martin Peer, ele traz muito essa questão para nós de fazermos, né, um processo de tratamento considerando as variáveis ambientais desses indivíduos. E isso é muito visto nos contextos institucionais, nos contextos de saúde mental, que na maioria das vezes são apenas ambientes que reforçam o diagnóstico da esquizofrenia e reforçam o que a sociedade traz, que o indivíduo esquizofrênico
ele tem que ser compreendido como delirante, como um indivíduo que está ali para ser tratado como um doente mental e que não se pode levar muito a sério o que ele diz. E quando a gente vai fazer análise funcional, quando a gente trabalha com análise do comportamento, nós trazemos uma outra concepção disso. Porque esse indivíduo, ele merece sim ser escutado. Porque quando ele chega a dizer algo, é porque algo acontece com ele naquele contexto. Tem função. Sempre procure entender qual a função do indivíduo se comportar da forma que ele se comporta. Então, eu fiz ali uma análise detalhada, minuciosa do prontuário, vendo ali os diagnósticos, quais que eram os diagnósticos que foram dados para esses indivíduos ao longo do processo de internação, porque de 10 anos para frente era o tempo de internação desses sujeitos que eu entrevistei, que eu investiguei, e também para eu entender como que era a rotina diária e até mesmo a administração de medicamentos que era feita com esses indivíduos aí nesse contexto. Algo importante. E a avaliação funcional por observação direta. Como que eu fazia? Eu, pesquisadora, me colocava em alguns ambientes que esse indivíduo que recebia a minha ação, como pesquisador, estava colocado. E aí eu fazia a observação em vários contextos. Por exemplo, na presença dos pares, que são os próprios colegas de quarto, que estão institucionalizados lá também junto com esse indivíduo. No pátio, onde eles tinham o momento deles estar ali em recreação, atividades físicas, e recebiam seus familiares, na presença da psicóloga e etc. E eu trago um exemplo para vocês. Na presença da psiquiatra, como que eu faço, então, uma avaliação funcional por observação direta? Eu me coloco ali, de forma neutra, eu não faço nenhum tipo de intervenção e eu registro os comportamentos desses indivíduos, as falas, o que eles estão recebendo de informação, quem está com eles, e ali eu faço o registro. Simples, olha só para vocês verem. A profissional pediu que P1 relatasse como estava passando e abordou o fato de ela não ser liberada para passar o final de semana em casa e ainda sobre a sua conduta na instituição. Também foi verificada a prescrição de medicamentos. Uma consulta rápida. O psiquiatra nessas instituições, ele atende muito rápido esses indivíduos semanalmente. Então, ele passa ali no posto de enfermagem, senta ali com aquelas profissionais que estão ali atuando com esses indivíduos também, e depois para nesse posto e passa a escutá-las rapidamente para ver se elas vão ter alta, se o quadro clínico melhorou ou não. E um outro processo foi a análise funcional experimental, que foi conduzida por aplicação e replicação de algumas condições experimentais. E aqui entra o que o meu estudo trouxe de inovador, que foi essas condições experimentais que eu fiz de forma única, de forma agora dividindo a condição de atenção de uma forma diferenciada dos outros estudos que já tinham sido publicados. Então, a atenção demanda sozinho e controle e o delineamento de múltiplas condições. O que é que tem de diferente, então? Essa condição de atenção, que foi condição de atenção desaprovar, atenção inverter, atenção encarar e uma atenção demanda, sozinho controle. E eu vou explicar para vocês o que cada uma dessas condições experimentais gerou de análise. Na condição atenção desaprovar, o que eu fazia? Nas aplicações e nas replicações das subcondições de atenção, eu tinha uma postura neutra. Então, eu ficava calado, sério, com as mãos cruzadas, colocadas sobre os joelhos, com a cabeça baixa, e eu retinha a atenção social. E eu não olhava diretamente nos olhos do participante. E, por exemplo, quando esse participante emitia falas do tipo: eu sou a Dilma, presidente, eu preciso do meu dinheiro que está nos meus caminhões, não quero ir embora, senão eles vão me quebrar com o volante do carro, falas das participantes. O que eu fazia? Eu levantava a cabeça, erguia as sobrancelhas e movimentava a cabeça para os lados, desaprovando a fala, fazendo assim para elas. Isso era a condição de atenção desaprovar. A outra condição de atenção inverter. Quando essa participante emitia uma fala incomum, por exemplo, as pessoas acham que eu rasgo dinheiro, que eu jogo pedras, minha cabeça está rachada, um problema mental me perturbou hoje. O que eu fazia? Eu liberava a atenção ao falar em sentido contrário na sentença proferida por aquela participante. Por exemplo,
eu invertia, por isso que chamava a atenção inverter. Eu invertia a fala delas e repetia: jogo pedras e rasgo dinheiro. As pessoas acham isso. E elas ficavam me observando nesse momento. Outra condição, atenção em encarar. Quando elas emitiam falas incomuns, como por exemplo, tem uma marcha aqui dentro dessa instituição que faz as coisas aparecer e desaparecer. Tem coisa mandada para mim por alguém que não me quer aqui dentro. Eu me calava, olhava fixadamente para o rosto dessa participante e eu ficava cerca de 5 segundos encarando ela e fixava nos olhos dela, dando esse tipo de reforço. Na condição de demanda, como eu falei para vocês, uma condição em que as falas inapropriadas, os delírios, as alucinações aumentavam consideravelmente, porque existia uma atividade colocada. E o que é que a equipe justamente relatava para mim como pesquisador? Olha, fulano de tal não realiza as atividades ocupacionais, não participa das atividades físicas, não cumpre com as oficinas de arte. E isso justamente porque ela queria fugir e se esquivar de algumas situações que para ela não era agradável. E quem de nós alguma vez não fizemos isso em situações específicas? Não é verdade? Porque geralmente quando nós não queremos algo, nós vamos usar o comportamento de fuga e esquiva. E elas também fazem isso. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Para a gente pensar se o comportamento é do esquizofrênico ou é de nós todos. E isso prova que nós nos comportamos desse modo também em algumas situações. E nessa condição experimental, o que eu fiz? Eu colocava um pente fino e um espelho na mesa dessa sala experimental e eu emitia uma demanda para elas. Eu dizia: passe o pente nos seus cabelos. E quando eu emitia uma fala em comum, por exemplo, elas diziam: eu já tive 80 maridos, mas eu dou conta do recado. O demônio me atentou e me fez perder o braço e a perna. O que eu fazia? Eu retirava a demanda. Eu não pedia mais elas para passarem o pente nos cabelos. Passava 20 segundos, novamente eu pedia a elas para passar o pente sobre os cabelos. E isso por quê, pessoal? Porque todas as participantes que foram do meu estudo, a P1, a P2 e a P3, nenhuma delas gostava de pentear os cabelos. As 3 não gostavam, tinham uma grande dificuldade de passar o pente sobre os cabelos, e era um registro que a equipe multidisciplinar, interdisciplinar, relatava durante o processo da entrevista que eu realizei com eles. E na condição de sozinho, que cada participante ficava sozinho na sala por um período de 5 minutos, e a câmera do celular ligada ali, e eu saía da sala e deixava a câmera ligada, pedia licença para essa participante e deixava a câmera ligada. Passados 5 minutos, nenhuma das participantes levantou para sair da sala, me aguardaram e eu voltava para a sala para registrar. E aqui é que eu comprovo lá na frente que nenhuma das 3 participantes emitiu falas na presença da câmera quando elas estavam sozinhas, sem um tipo de reforçador social, no caso que era a presença de pesquisadores, médicos, pares. Interessante isso. E a condição de controle, quando foi tido ali um esquema denso de reforçadores. Nessa condição, é muito interessante que foi observado anteriormente, lá no processo inicial, na linha de base, quando eu começo a observar dentro da instituição, quando eu vou escolher os sujeitos de pesquisa, e foi disponibilizado ali em cima da mesa o que elas gostavam. Uma delas era diabética, então eu tive que colocar algumas coisas diet. Tinha ali um bolo, tinha balinha, tinha refrigerante, chocolate diet para essa pessoa que era diabética. E tinha jogos, livros, revistas semanais, que elas gostam muito de revistas com celebridades, de questões de ler coisas de novelas, de que alguém leia para elas. E maquiagens também era uma fonte de estimulação muito grande para elas. Eu deixava elas na sala e deixava elas 5 minutos e deixava elas e voltava posterior a 5 minutos também para ver se elas emitiam algum tipo de fala nessa condição. Também a frequência foi mínima. E aí dentro desse processo, pessoal, eu faço o delineamento de múltiplos elementos, que foram as condições experimentais que eu apresento para você, e eu trouxe aí para você o que eu realizava em cada uma das etapas,
Então, o delineamento, por exemplo, da condição atenção desaprovar durou de uma sessão 1 a 6, aproximadamente 6 minutos a média, e tudo isso aqui é para mostrar para vocês que em análise do comportamento nós fazemos registro de tudo. Então, é uma ciência séria. Então, o Instituto Comportamental está abrindo as portas com essa seriedade de uma ciência que prova aquilo que fala. E isso é interessante, que vocês podem levar isso como uma informação para a sociedade. Nós temos aqui hoje estudantes, temos profissionais assistindo essa live. E isso é algo muito importante nós colocarmos em questão, que quando a professora Maria Virgínia, a professora Ana Aquino e o professor Fernando abriram o Instituto, o que é que eles quiseram? Fundamentar uma ciência que eles sabem que é séria e que precisa de profissionais sérios que lidem com esse tipo de questão, como nós estamos trazendo aqui, a esquizofrenia. Isso aqui, pessoal, é aplicável a qualquer outro tipo de comportamento. Porque não existe, mas é uma classe de comportamentos complexa, a outra é uma classe mais simples. Todas necessitam de uma atenção específica por parte do terapeuta comportamental, por parte desse analista do comportamento, para que ele compreenda todas as situações, as fontes de estimulação, o que mantém, o que controla, para que ele faça um bom processo de análise funcional e consiga auxiliar esse indivíduo que procura ajuda. Então, avançando aqui para vocês, eu faço também uma crítica, pessoal. A questão do que é que o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais traz como se fosse doença, uma fala do sujeito, né? Por exemplo, eu trago aqui as falas das minhas participantes e digo o que é que o DSM apresenta para elas e o que estava nos prontuários, né? O que a visão tradicional traz para aquilo que nós analisamos como comportamento verbal aqui dessas participantes. Por exemplo, fizeram um encanto com um feiticeiro para me deixar aqui. Fala de uma participante. Sentença cuja afirmação é falsa para o DSM é considerado um delírio persecutório. Outra fala. Vão chegar 180 jatos com meu dinheiro vindo do estrangeiro. Eu sou milionária, sou milionária. A afirmação é falsa. Delírio de grandeza para o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Olha só, vamos falar de uma alucinação. O Lula veio aqui e me falou para comprar todas as casas de câmbio. Sentença com conteúdos alucinatórios na ausência do estímulo. Então, essa pessoa tinha alucinações. Outra questão. Eu perdi o braço e a perna por causa do problema mental. Sentença com conteúdo falso. Delírio somático. Então, o que eu trago de contribuição para vocês? Que procura-se muito descrever como causa o próprio comportamento. E por que nós vamos atribuir um rótulo ao modo do indivíduo verbalizar? E o meu estudo ele veio para criticar muito isso. E eu me lembro que na defesa da minha tese de doutorado, que hoje se tornou alguns outros tipos de publicação, e é onde eu me dedico também em pesquisar no grupo de estudos e no pós-doutorado, a dizer dessa visão tradicional e como essa visão tradicional tem sido, às vezes, assumida por profissionais da psicologia sem que esses questionem suas próprias práticas. Será que eu preciso realmente dar essa descrição desses critérios diagnósticos para o que o indivíduo está me dizendo? Ou eu preciso tentar entender por que motivo ele está falando o que ele está falando? Então, ele verbaliza para mim. Por que ele verbaliza aqui? Ninguém, por exemplo, a pessoa pode dizer para você, ninguém me dá atenção. Analisar a função dessa fala é importante antes de você dizer fulano está com depressão ou com sintomas de depressão. Nós ficamos, às vezes, ouvindo relatos de próprios profissionais da psicologia reforçando esse discurso. Não, temos que encaminhar a professora Maria Virgínia para o psiquiatra, porque só após o psiquiatra avaliar é que eu vou poder tratar com segurança. Por que não tratar com a psicologia? Por que eu não dar respostas àquilo que eu também estudei como ciência? E hoje nós estamos aqui, pessoal, com pessoas sérias que vocês podem procurar aí, que são pessoas de extrema confiança, para justamente trazer para vocês essa nova visão
de uma psicologia comprometida com a melhora daquele que procura, sem essa questão de um critério diagnóstico condutor. E, diante disso tudo, o que eu fiz também? Tratei, né, essas falas verbais inapropriadas, fazendo discriminação verbal, fazendo com que o indivíduo compreendesse o efeito dessas próprias falas dele sobre ele mesmo. Então, como que o indivíduo que fala o que ele está falando compreende que o efeito dessa fala sobre ele vai gerar algum tipo de consequência? E é interessante que a gente fale sobre isso. Por exemplo, uma das minhas participantes, ela foi falando que o volante do carro quebrava ela toda quando ela ia para casa. E algo que eu fui tentando fazer muito com ela, fazendo análise funcional, era compreender por que ela estava me dizendo aquilo. E ao construir esse processo de análise funcional, ela falou para mim, tem mais de 15 anos que eu vivo nessa instituição. Ela não falou com essas palavras, ela falou, tem mais de 15 anos que eu vivo aqui, eu não quero ir para minha casa. Quando eu vou para lá, eu não gosto de nada. E começou a falar para mim. Aí ela falou, só que eu não vou falar isso para minha médica, isso está registrado em vídeo, interessantíssimo, muito rico. Porque nós conseguimos ver que, ou seja, aquilo que a psiquiatria está chamando de delírio, de alucinação, tem função para aquela pessoa que eu diagnostiquei como esquizofrênica, né? Ou seja, será que ela está tendo algum tipo de benefício com a fala dela? Com certeza, ela está sendo reforçada socialmente. E o que ela fazia? Ia lá para a médica, para a psiquiatra dela, e falava isso. O que a médica fazia? Fulana de tal teve uma piora essa semana, então ela não pode ter alta. E ela achava ótimo, porque ela ia ficar na instituição, que era algo que era confortável para ela e que ela amava estar naquele lugar. Então, as fases do delineamento foram essa questão de fazer a linha de base. Então, eu não oferecia nenhuma consequência quando as respostas verbais eram emitidas. Depois eu fiz a questão da discriminação verbal, que eu falei para vocês, fazendo elas compreenderem o efeito dessas falas sobre elas mesmas e dentro das comunidades verbais, no caso é o contexto institucional, né, que era ali o local que eu estava fazendo o processo de pesquisa, e o reforçamento diferencial de comportamentos alternativos, que é algo muito importante, que eu fazia com que a cada fala inapropriada, a atenção social era retirada. Então, e quando a questão das falas apropriadas eram emitidas, eu dava atenção para essa paciente por meio do olhar. Quando elas emitiam falas inapropriadas, eu ia fazer outra coisa, eu anotava no papel, eu desviava a atenção. E isso funciona muito, às vezes, no consultório, no contexto clínico também. Porque o paciente, o cliente, conforme a abordagem aí que vocês atuem, que estiverem nos ouvindo, ele vai chegar ali com queixas, que não são da esquizofrenia, mas são de outras questões da sua vida, e que você vai precisar usar justamente essa questão. Eu vou reforçar com atenção social, como o outro lá fora faz, ou eu vou fazer ele compreender que esse tipo de fala não merece a atenção social. E você vai construir isso ali. Dentro disso, pessoal, a gente faz toda essa questão de não oferecer consequências, usar a instrução verbal com esses indivíduos, reforçando então as falas apropriadas e a extinção para as falas inapropriadas, como a gente trabalhou aqui. Tudo isso é muito importante para nós. Quando a gente vai falar disso, né, da variável dependente, tratar os dados, o que a gente tem que entender? Que a variável dependente, nesse caso, eram as respostas dos participantes, eram as próprias falas dessas participantes, que eram classificadas aí como falas inapropriadas. E, de acordo com o Brito, né, com uma série de palavras em sequências ou sentenças que, inseridas no contexto verbal dessas participantes, eram incompreensíveis, estranhas, bizarras, incomuns, incoerentes, sem nexo, mágicas, repetitivas, quando eram comparadas a práticas convencionais de uma comunidade verbal, como a gente tem trabalhado aí. Então, as falas foram definidas nessa categoria de FI e FAs. Se ela fosse compatível com a comunidade verbal, ela era considerada apropriada. Se fosse fora da comunidade do contexto verbal, era inapropriada. E os resultados apontam para nós dados interessantíssimos que eu vou apresentar para vocês. De acordo com os dados, as falas inapropriadas contextuais, elas foram de cerca de 30,7%
E as não contextuais, 50%, ou seja, um índice elevado na presença do pesquisador, né? Totalizando lá um percentual considerável de 32%. Na presença da médica, né, também as FIs contextuais foram consideráveis, né, um percentual. Na presença do enfermeiro, na presença da psicóloga, totalizando aí, pessoal, 62% nesse contexto de uma das participantes. Eu fui fazendo essa descrição para a gente entender na presença de quem, na presença de que estímulo essa participante emitia as FI contextuais, que é as falas inapropriadas, e as falas apropriadas, se eram contextuais, se eram não contextuais. Assim como P1, P2 e P3. E eu fui fazendo todos os tipos de registro possíveis, e eu estou aqui passando para vocês para a gente ver a frequência. E um dado importante aqui, que eu vou destacar para vocês, para a gente não delongar, depois vocês podem ler meu estudo, inclusive aí eu estou sorteando junto ao Instituto um livro também, para vocês depois poderem ler, terem contato com essa pesquisa mais a fundo. Na condição sozinho, olha, não houve emissão de falas, enquanto na condição em que ela desaprovada, ou quando eu invertia o tipo de atenção, olha o tanto que a frequência era alta, para vocês verem, né? Olha só que interessante. Na condição sozinho, nenhum tipo de verbalização. Na aplicação e na replicação, nas condições experimentais. Lá no na participante 2, também não houve emissão de nenhuma fala, comprovando que fazer análise funcional é utilizar um método altamente eficaz para compreender esse tipo de verbalização, de falas aí que a gente tem no nosso contexto. Outra questão da participante 3, olha só, na condição de demanda, o quanto as falas verbais inapropriadas dela eram elevadas. 74, olha só, o índice altíssimo na aplicação e na replicação. E na condição sozinho, nenhuma fala. Nenhuma fala. E essa aqui era uma das participantes que uma profissional chegou para mim e falou assim, Júlio, essa é uma paciente muito delirante que nós temos aqui e que eu acho quase que impossível você trabalhar com ela no seu estudo. E era incrível, porque quanto mais falas eu tinha, mais riqueza de detalhes para o meu estudo. E a comprovação dessa condição experimental sozinho era incrível, pessoal. Nossa, quando eu me deparava com a reprodução dos vídeos e via que ela não emitiu nenhuma fala inapropriada quando ela estava sozinha, comprova mesmo que a análise do comportamento é uma ciência séria e que a gente fala com propriedade acerca daquilo que tem sido estudado ao longo dos anos aí. Então, a gente faz sempre essa análise dentro dessa linha de base, a frequência das falas verbais apropriadas e inapropriadas, dentro do processo de linha de base, dentro da discriminação verbal, dentro do delineamento. E depois também a gente faz esse follow-up, que é retornar após um período para fazer a verificação de como estão sendo conduzidas as intervenções realizadas durante o processo de pesquisa, que englobou também um treinamento para a própria equipe da instituição. Então, o que é importante também? Quando você for estudar em algum lugar, que você contribua com aquela comunidade, com aquela instituição, com aqueles profissionais. Então, fiz também toda essa análise de frequência e dos delineamentos, né? E olha só para vocês verem, quando a gente faz o follow-up, nós temos aqui uma manutenção daquilo que é feito durante todo o processo de pesquisa e das intervenções clínicas. Então, pessoal, a análise do comportamento é muito além de eu interpretar aquilo que a pessoa está me dizendo. Não vou basear na interpretação, porque a interpretação é um tipo de percepção que eu estou tendo a partir daquilo que o indivíduo me traz. Mas eu registro, eu analiso frequência, eu conto mesmo quantas falas esse indivíduo emitiu no intervalo de 4 minutos, por exemplo. Eu vou fazer a contagem, frequência, intensidade. E a gente entra nesse processo que eu estou quase finalizando, da gente ressaltar o seguinte, que mesmo com uma rotina de internação, com aquele tanto de medicamentos que eram administrados por essas pessoas que estavam ali e que eu estudei elas durante esse período de 2 anos que eu estive dentro dessa instituição, fazendo esse processo todo, intervindo na pesquisa, fazendo devolutivo do processo de pesquisa,
que eu investiguei nos prontuários? Que não tinha ali uma melhora daqueles indivíduos, não tinha. O quadro clínico era considerado estável ou grave, né? Então, a gente via muito isso. E os prontuários eram até então registrados dessa maneira. Isso corrobora com o quê? Com o fato de que os comportamentos dos participantes, anteriormente, não eram analisados de forma funcional. Não eram realizadas intervenções, observações dos profissionais. É aquele profissional que passa a atuar muito no processo automático. Então, eu chego para a professora Virgínia, sou aluno dela, eu falo, não, professora, eu fui lá e conversei com a psicóloga, ela me falou que o participante realmente ele apresenta muito delírio, muita alucinação e comprova que a esquizofrenia de fato é uma doença mental. E a professora Virgínia, como uma profissional muito séria da análise do comportamento, chega para mim e fala, Júlio, não é bem assim, você observou, você registrou, com base em que você está me dizendo que a esquizofrenia é uma doença mental? Você está reproduzindo o que você escutou de alguém ou você está partindo de um dado? Nós vamos fazer dedução, vamos partir do dado para a gente fazer a análise. E é isso que a análise do comportamento traz para nós. Essa seriedade científica é que me encanta todos os dias e que me faz querer cada vez mais estudar o comportamento a partir dessa perspectiva. Para a gente entender qual a função, por exemplo, desses participantes emitir determinados comportamentos em situações específicas que antes não eram analisadas ali por eles. E as explicações circulares eram constantes ali na equipe acerca da esquizofrenia. Por quê? Por que o fulano é esquizofrênico? Eu perguntava. Na sua perspectiva, como profissional, por que a pessoa é esquizofrênica? Ah, porque ela delira. E ela delira por quê? Porque ela é esquizofrênica. A pessoa não consegue sair dessa circularidade do conhecimento. E isso que a análise do comportamento vai trazer. Olha, você está explicando o que com isso? Porque a gente não chega num denominador comum aqui e não são tomadas as medidas de relações funcionais a respeito desses comportamentos. Por isso que eles são mantidos ao longo dos anos. Aí, né? E fica evidente aí com esse estudo, com essa metodologia, que quando nós empregamos a metodologia de análise funcional proposta por Iwata, e desde 1982, como eu trouxe anteriormente, nós podemos compreender a relação entre aquilo que é ambiental, os eventos ambientais, e o próprio comportamento problema que está em ocorrência. Então, o que é que do ambiente está contribuindo para a ocorrência daquele comportamento, para vocês entenderem. E uma das participantes, ela trouxe isso de evidência, eu trago aqui para vocês na discussão, que eu falei para vocês. Uma das participantes evidenciou que sabia discriminar verbalmente suas falas, como identificar suas consequências, que era o caso da P3, aquela que eu falei para vocês, que os profissionais falavam, ela é muito delirante, ela alucina demais. E ela pediu para mim, isso está registrado também, que eu não contasse para a médica dela que ela me falava. Que ela falava que ela é milionária para mim, que ela tinha um filho lá dentro da instituição. E até mesmo ela falava que ela comprou aquela clínica do proprietário, que ela era a dona daquela instituição. E o que ela falava para mim? Olha, Júlio, você não conta isso para fulana de tal, não, minha médica, porque senão ela não vai me dar alta e eu quero ir para casa. Essa aqui já queria ir para casa. Então, ou seja, eu só deliro e alucino aqui na sua presença. Lá para minha mente eu tenho que mostrar que eu estou bem. Assim como aquela outra que eu falei do volante que quebrava ela toda quando ela ia para casa. Essa aqui não delirava, ficava calada. Justamente essa que em 4 minutos emitiu cerca de 70 verbalizações bizarras em um determinado contexto, porque ela falava muito, ela tinha uma fala acelerada, exagerada e que era muito incrível de ser analisada. E isso merece atenção, por quê? Há um aumento de falas inapropriadas, pessoal, em situações em que essas pessoas não recebem a atenção social. E essas falas inapropriadas, elas aumentaram de ocorrência, principalmente quando a gente fez aí a aplicação da condição de atenção desaprovar, quando eu retirava a atenção inverter e a atenção encarar, em que a atenção social poderia ser liberada ou não liberada ali naquele momento. Há uma diferença aí. E a partir disso, dessas pesquisas, dos estudos que eu tenho feito, o que é que eu noto? Né? E os estudos também contribuem e corroboram com isso. Que nós precisamos realizar análises funcionais refinadas para compreender, para tratar o que nós estamos aqui discutindo como comportamento verbal inapropriado,
com esses indivíduos que são diagnosticados como esquizofrênicos. Discutir por quê que na condição e na subcondição de sozinho não existe uma resposta. A literatura é ampla nessa área, mas fica aí para vocês pesquisarem e contribuírem, continuarem os estudos para responder. Será que algum dia essa condição de sozinho vai sair do zero? Né? Vai sair do mínimo ali? O que acontece? Né? Que ela continua dessa maneira. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço demais. Se vocês quiserem fazer perguntas, me sigam no Instagram também, @JúlioCésarAlvesPsi. Sou conectado aí com a professora Maria Virgínia, com o professor Fernando e com a professora Ana Aquino. Nós estudamos muito aí os comportamentos, as complexidades humanas, e eu confio muito nesse trabalho deles. E mais uma vez eu reforço aqui a importância disso que eles estão fazendo, que é corroborar conosco e nos auxiliar no crescimento. Isso é muito rico. Muito obrigado. Júlio, parabéns pelo trabalho, muito interessante, né? Obrigado. E quando você fala, por exemplo, a esquizofrenia é um problema de saúde mental, com seus dados fica muito claro que é um problema do ambiente, né? Isso. Muda o ambiente, o comportamento alterou, né? A gente poderia dizer de uma forma assustadora. Sim, sim. E fazendo um link, esses seus dados têm muito com o que na primeira live o Roberto Vanaco trouxe, né? O comportamento ele é sempre adaptativo. Né? Por mais bizarro que ele seja, por mais estranho, por mais incompreensível que ele seja, ele está sendo um comportamento adequado naquele contexto. Isso. É ele que garante a adaptação do sujeito, né? Exatamente. E fica muito claro nas suas falas, né? Quando você coloca, por exemplo, que tal paciente não queria ir para casa, então ela demonstrava, falava tais comportamentos, né? Exato. E o que traz essa compreensão realmente é a análise funcional. O que está por trás disso, né? Porque se a gente não investiga, fica uma fala estranha, e aí a gente acha que a pessoa é doida, né? Isso. Não tem um sentido. Mas se a gente vai investigar, né? Exatamente. E quando a gente investiga, a gente vai perceber que faz sentido, né? Muito sentido. Muito sentido, né? Tem uma lógica. Exato. Fiquei fascinada com seus resultados. Parabéns. Obrigado, professor. Muito lindo o estudo. Obrigado. Uma contribuição enorme, viu? E eu continuo estudando isso aí, acho que é apaixonante, professora Maria Virgínia, porque a gente vê muito resultado da análise funcional e muito hoje eu estudo lá no pós-doc, que é uma pesquisa, você também tem um pós-doutorado, né? E você pode afirmar isso comigo. Quando a gente vai para um pós-doutorado, a gente faz uma pesquisa, não é um título a mais que você adquire, mas você faz um estágio pós-doutoral e você vai fazer uma pesquisa a respeito de algo. E entrevistando, às vezes, até colegas nossos, né, em processos aí de compreender qual que é o conceito de esquizofrenia para o psicólogo, às vezes a gente escuta deles algo que reforça esse conceito. Nossa, fulano é doido, fulano é desconectado da realidade, parece que está desligado da tomada, parece que está faltando um parafuso. E esse tipo de fala, vindo de um psicólogo, precisa ser pensada, né? E a gente está trazendo isso aqui. Essas lives têm sido incríveis e a senhora disse aí algo maravilhoso. O comportamento ele é adaptativo. Né? O que o ambiente está produzindo nesse indivíduo? E isso é rico, é muito rico. Sim. Eu agradeço muito, foi muito bom compartilhar aqui com vocês. Eu me coloco à disposição. E, pessoal, colhem aí no Instituto de Psicologia Comportamental, divulguem, vá na página deles, eles estão com o Instagram. Tem as lives, tem os conteúdos. A professora Maria Virgínia, a professora Ana e o professor Fernando são profissionais muito bons. Eu estou fazendo a referência para eles aqui
não combinei isso com eles, né? Porque eles são muito bons mesmo. Eu confio no trabalho deles, indico eles para pessoas que me procuram e acho que vocês têm muito a crescer. Né, professora Maria Virgínia? Você não dá cursos de formação para esse pessoal que está se formando, grupo de supervisão, terapia. Grupos de extensão, né? Isso. De treinamento em habilidades sociais, DBT, né? Que a gente tem um grupo de estudo, né? O professor Júlio integra esse grupo junto com o Fernando, a professora Ana Carolina e eu. Então, a gente tem vários projetos, né? Que logo a gente vai estar divulgando, mas ainda tem muitas coisas nos bastidores. E eu fico muito feliz, professora Maria Virgínia, porque vocês vêm justamente com essa questão da pesquisa e do acesso. Eu acredito que a psicologia, ela tem esse caráter social, que vocês têm trazido isso, né? Peraí, a psicologia ela é para todos, vamos atuar nesse sentido. E eu acredito que esse instituto, ele veio para isso, para que todos possam ter acesso a esse conhecimento e um conhecimento científico, algo sério, né? Sim. E é um projeto, né, que a gente tem para desenvolver com usuários, né, de CAPS, justamente para treinar habilidades, né, em DBT. Exato. Eu trabalho um pouco com treinamento em habilidades sociais. A gente vê também quando as pessoas elas não têm habilidades sociais, o que elas acabam se comportando de uma forma, né, de muita fuga, muita esquiva, que parece comportamentos bizarros, né? Então, quando a gente ensina as habilidades, essa forma de comportar muda, né? Exatamente. E o treinamento em habilidades sociais, a professora Maria Virgínia, ela tem muita experiência nessa área, na questão do treino de resolução de problemas também. Pessoal, eu falei para ela outro dia que eu vou ser aluno do curso dela de treino em habilidades sociais, porque ela tem muita experiência, ela fala com muita propriedade nesse sentido. Professora Ana, que tem muito essa questão aí das abordagens contextuais de terceira e quarta geração. O professor Fernando, que fala muito dos atendimentos clínicos, aí, principalmente alguns são diagnosticados como borderline, ele tem essa experiência de atuação. E eu indico vocês, tem alunos meus aí assistindo a live, pessoal, faz terapia, procure eles, são pessoas comprometidas e sérias, façam esse processo de integração aí com o Instituto, que vocês vão ganhar muito, tem muito a crescer para vocês. Júlio, também gostaria de agradecer, né, a sua disponibilidade, a sua aula incrível, né, com esses resultados também incríveis. Eu também fui aluna da professora Ilma e eu lembro da paixão dela, né, por esse tema da esquizofrenia, de levar para uma análise funcional e entender como que esses comportamentos ditos anormais têm função nesse contexto. Então, assim, parabéns pela sua pesquisa. Obrigada. Acho que são resultados lindíssimos mesmo que você teve, né? E quem sabe mais para frente a gente também não possa pensar numa parceria aí, no treinamento de habilidades para parentes, pessoas que convivem com essas pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia, né? Exato. Quem sabe mais para frente a gente não possa fazer essa parceria aí também. Eu me lembro muito eu achei incrível, assim, quando eu comecei a assistir as aulas, há muitos anos atrás, muitos, eu nem sei contar quantos, que eu fui fazer uma disciplina com a professora Ilma e eu fiquei fascinada, assim, que ela começou se apresentando e ela falou muito sobre a esquizofrenia e o que ela tinha feito num trabalho inicial dela no hospital psiquiátrico, se não me engano, na década de 70, não sei, acho que foi isso mesmo. Na década de 70, que ela ainda era, ela falando, gente, eu era muito jovem, era o meu primeiro trabalho. De repente, ela tinha diante dela um esquizofrênico catatônico. E aí esse paciente estava lá numa posição, né, específica, em catatonia, sem mexer por dias a fio, ninguém conseguia fazer esse paciente comer, nem fazer nada.
e a professora Ilma teve a ideia de pegar um balde de gelo e colocar nos pés do paciente. Então, ela pega um balde numa bacia, encheu essa bacia de gelo e colocou nos pés desse paciente catatônico. E aí o paciente, passado alguns segundos, né, 1 minuto, não sei, ele levantou e foi embora, né? Porque é bem isso. Quando você cria condições no ambiente, seja condições antecedentes em termos de controle de estímulos ou consequentes, você consegue muitas vezes alterar uma resposta que às vezes ninguém que é fora da nossa área, né, de análise do comportamento tem a ideia de fazer. Então, assim, acho que é uma área fantástica, até porque é um transtorno, né, psiquiátrico considerado incurável, quase que intratável. E aí você vem com esses resultados tão lindos, né? Desafiando, fantástico, né? Mesmo. Sim, fantástico. Acho que só tem mesmo a crescer nessa área essas contribuições de pesquisas como a sua. Obrigado, eu agradeço. Então, assim, muito obrigada mesmo pela participação, por essa aula incrível que você deu. Pessoal, a gente vai disponibilizar esses slides lá no nosso canal do Telegram. Depois eu vou colocar aí para vocês. Eu acho que eu postei também no Instagram, senão eu vou postar. A gente vai estar disponibilizando com exclusividade no nosso canal do Telegram. Maravilha. E estamos ainda em construção também do nosso canal do YouTube, onde nós disponibilizaremos todas as lives, que é claro que os palestrantes autorizarem gravar, né? Todo mundo que autorizar a gravar a nossa live vai estar lá. A minha está à disposição. Perfeito. Em breve, como a Maria Virginia colocou, nós estaremos aí com vários cursos, né? A gente já tem uma programação de um curso de ACT, de flexibilidade psicológica a partir de agosto. A gente tem aí projetos de treinamento DBT, habilidades sociais. Em breve estaremos informando todos vocês. Siga nosso Instagram. E muito obrigada pela participação, Júlio. Obrigada pela participação de todos. E eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para o Júlio. Eu gostaria. César. Sim. Pode falar, César. Professor, boa noite. Muito obrigado pela audiência, né? Pelo seu estudo, realmente é incrível. E, assim, você falando, a gente vê a relevância, né, do seu estudo. Eu gostei bastante dos dados. Bom. Porque na graduação eu fiz uma pesquisa, uma vez, pesquisa de trabalho de graduação mesmo, com um familiar do pessoas que têm um ente que tem esquizofrenia, né? E assim, os dados que a gente coletou, que a gente teve através das entrevistas, foram dados muito incríveis, assim, que a gente vê a importância de um trabalho também com a família, né? Sim, importantíssimo. E aí, falando disso daí, falando dos dados, eu fiquei pensando aqui o quanto que foi relevante num contexto mais controlado, né? Onde se sabia o que se estava fazendo. E aí eu pensei o quanto que seria importante generalizar isso para outros contextos também. Por exemplo, familiar, onde ele passa a maior parte do tempo da vida dele, né? Com certeza. Só um instante. Tio, o cachorro atrapalhou. Desculpa. E aí eu pensei, são duas perguntas, na verdade. Queria saber qual foi o tempo que você teve com esses pacientes, quantas sessões precisou, que a gente vê esses dados, e o que você pensou a respeito da família, por exemplo, de ensinar a família em determinadas situações, e, enfim, sem delongas,
se você pudesse comentar sobre isso, eu agradeceria. Claro. E gostei muito, de verdade, do seu estudo. Gostei bastante mesmo. Parabéns pela dedicação, né? No estudo, e obrigado. Claro, claro. Olha, cerca de 6 sessões para cada condição experimental foram suficientes para eu conseguir fazer. Isso fora o processo de linha de base e também follow-up. O que tem um processo? Todo o processo de construção dessa pesquisa, ele englobou a linha de base, onde eu tinha que me inserir em alguns contextos da instituição, ambientes específicos para eu poder observar, descrever e até mesmo selecionar as participantes do meu estudo, porque antes da seleção dessas participantes, eu fiz entrevista com várias outras, conversei com muitas pessoas dessa instituição e elas vieram por meio de critérios de inclusão e exclusão aí da pesquisa e por estarem ali com uso constante de medicamentos, algumas também que tinham histórico de internação constantes e apontadas pela instituição como pessoas que eram complexas, vamos dizer assim. Muito importante, César, sua pergunta a respeito dos familiares também. Porque quando eu participava das visitas, elas ocorriam 2 vezes na semana, às 3 da tarde, e eu sempre ficava próximo das participantes com a família. E a família sempre reforçava aquilo que o profissional da psiquiatria dizia para eles. Então, o trabalho do psicólogo ele é muito importante para isso, para que a gente chame, e aí até a professora Ana, a professora Maria Virgínia sinalizaram isso, né? Olha, da importância da gente criar um treinamento, criar um grupo que ensine, né, habilidades sociais para esses indivíduos que lidam, para esses familiares, para também ensinar, instruir o como que eles vão ou não reforçar ou extinguir comportamentos desses indivíduos no ambiente familiar. Porque se eles acreditam que a instituição melhora eles, por que que o ambiente familiar, que é um ambiente de conforto, que é um ambiente de acolhimento, não pode fazer isso também? Então, cabe a nós, sim, profissionais da psicologia, ganharmos esse espaço e adentrarmos esse universo aí e levar esses conhecimentos adiante. E incentivo você a pesquisar, a ir a campo e também reproduzir isso aí. Continue os estudos. A ciência é feita a partir daí. Obrigado, César, pela sua pergunta. Eu que agradeço. Obrigado. De nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que todo mundo já ficou esclarecido, né? Então, são os alunos, né, professora Ana? Sim. Bom, então nós ficamos por aqui, né? Muito obrigada mais uma vez, Júlio, pela sua Obrigado, grande colaboração e Conte comigo disponibilidade sempre. em estar com a gente. Eu que agradeço muito. É sempre bom compartilhar conhecimento. Eu acredito muito aí, a professora Ilma, ela me ensinou uma coisa muito interessante. Ela falava, Júlio César, nunca pesquise ou estude para guardar o conhecimento para você. Compartilhe, entregue, doe, faça o possível para essa ciência chegar a todos os lugares. Por isso, quando você me perguntou se poderia compartilhar os slides, a resposta sempre vai ser sim. É sempre sim. Sim. E muito obrigada, pessoal. Os slides estarão, então, no nosso canal do Telegram, ok? Obrigado. Muito obrigada, a presença de todos vocês, gente. a audiência de vocês. Obrigado, Um abraço professor. grande. Obrigada. Obrigado. Obrigado.